Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Semana passada falamos sobre a criação, sobre as etapas da criação. Falamos sobre o que aconteceu no dia primeiro, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. E falamos também sobre o que aconteceu no sexto dia. E hoje queremos dar um destaque especial à obra de Deus no sexto dia, porque no sexto dia Deus fez o ser humano. Sejamos juntos aí, eu creio que temos ali na tela, tá? O texto do verso 26. Você pode acompanhar, acho que vai poder acompanhar na tela, exatamente. Gênesis 1, verso 26, vai dizer que Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o ser humano foi criado originalmente à imagem e à semelhança de Deus. Em que sentido o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus? Em que sentido o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Primeiramente, vejamos, o homem é um ser racional. É um ser racional porque ele é capaz de pensar, ele é capaz de raciocinar. Então, ele tem a capacidade de desenvolver o seu raciocínio. Nós sabemos a diferença entre os animais irracionais e o animal racional, que é o ser humano, somos nós, não é? Todos os demais são considerados animais irracionais. O homem também é um ser moral. É um ser moral porque ele é capaz de decidir entre o certo e o errado, entre aquilo que ele acha certo, aquilo que ele acha errado, e é capaz de decidir o seu destino, através de decisões acertadas ou equivocadas, mas de qualquer forma, ele tem a capacidade de decidir. Então, por isso, ele é um ser moral. Ele é a imagem e semelhança de Deus, porque é racional, porque é moral e também porque é espiritual. O homem é um ser espiritual. Ele recebeu o sopro da vida e passou a ser alma vivente. Alma vivente. Mas certamente a intenção de Deus ao fazer o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, vai além disso. A sua intenção certamente foi fazer o ser humano parecido com ele, no seu jeito de ser, ou seja, na sua conduta moral, com atributos e qualidades morais que o próprio Deus tem. Nós vimos, eu creio que 2 semanas atrás, alguns atributos de Deus, algumas qualidades de Deus, qualidades naturais e qualidades morais. Vamos recapitular aqui rapidamente algumas qualidades morais, porque essas qualidades morais têm a ver com a expectativa de Deus para nós, seres humanos. Deus deseja que nós sejamos a imagem e semelhança dele no que diz respeito à nossa qualidade moral, ao nosso comportamento moral, à nossa vida com Deus. Primeiramente, nós aprendemos que Deus é santo. Deus é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 em diante, vão dizer: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, ou seja, sem conhecimento. O verso 15 vai dizer: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Esse Deus santo espera que nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, vivamos da mesma forma em santidade.
em santidade. Poderíamos passar a noite inteira falando aqui sobre o desafio da santidade, mas gostaria apenas de destacar que no Antigo Testamento a santidade tinha aquele sentido de separação. Quando o tabernáculo foi construído lá no deserto, quando o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, os utensílios do templo, aqueles usados nos sacrifícios, foram santificados, no sentido de que eles foram separados para uso exclusivo no tabernáculo ou depois no templo. Então, uma vida santa é uma vida separada do pecado para viver exclusivamente em função de Deus, em função do propósito de Deus. Essa santidade que Deus espera de nós, ela vem de dentro para fora, ela não atinge apenas a nossa aparência, mas ela precisa atingir o nosso coração, a nossa essência, o nosso ser interior. A santidade começa com o coração santo, com o coração puro. Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, é esse coração limpo que certamente produzirá ações santificadas, relacionamentos santificados, uma vida santificada. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser santo como Deus é santo. Mas a Bíblia nos ensina ainda que Deus é justo. Salmo 145, verso 17 e Gênesis 18, verso 19. No Salmo 145, o salmista diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. E em Gênesis 18, a palavra de Deus vai dizer, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus está falando que ele havia escolhido Abraão para que ele ordenasse aos seus filhos e a casa dele, que viria depois dele, ou seja, ele queria fazer de Abraão não apenas um pai para Isaac, mas um patriarca para uma nação, e uma nação que vivesse em função da justiça. Porque o Deus dessa nação é um Deus justo. É um Deus justo. E eu fico imaginando a dor de Deus por meio do seu Santo Espírito, inspirando os autores sagrados a escreverem a respeito dos reis de Israel. Fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Beltrano de tal fez o que era reto aos olhos do Senhor. Infelizmente, esses foram a minoria. Esses foram a minoria. Deus é um Deus justo. E nós vamos ver vários profetas falando sobre justiça. Ontem pela manhã, Deus me deu uma oportunidade muito abençoada de conversar quase 2 horas, ou mais de 2 horas, com o pastor Manfred Grellet. Só eu e ele, pessoalmente. E que tempo abençoado. Conversamos sobre muitas coisas, contexto mundial, os conflitos mundiais. Ele é uma pessoa muito antenada. E como foi diretor da Visão Mundial no Brasil e na América Latina, nós estávamos falando sobre alguns profetas que falam sobre justiça. Amós é um dos preferidos dele, né? Se você for a Isaías 58, Isaías vai falar sobre o jejum que agrada a Deus, que é justamente o jejum que tem a ver com desatar os nós da injustiça no meio do povo. Então, ser a imagem e semelhança de Deus é viver a justiça de Deus na sociedade. É viver uma vida santa no meio da corrupção em que nos encontramos hoje. E viver uma vida justa aos olhos de Deus, segundo o propósito de Deus. Mas esse Deus
maravilhoso não é apenas santo, justo, ele é também amor. O que diz a palavra de Deus, 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8, e depois versos 20 e 21, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8, depois 20 e 21. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus, Ele não simplesmente tem amor. Ele não simplesmente tem amor no seu jeito de ser, na sua maneira de ser. Ele é amor. Não é uma conceituação, é uma definição. O autor sagrado não está conceituando Deus, ele está definindo Deus. Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. E é justamente por isso que ele vai dizer lá no verso 20, 1 de João 4, verso 20, vai dizer: se alguém diz, amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que temos dele é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não faz sentido dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso próximo. Odiamos as pessoas que estão ao nosso redor. O ódio é incompatível com alguém que diz que ama a Deus, cuja essência é o amor. Cuja essência é o amor. Nos amou tanto, tanto, que foi capaz de dar o seu Filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para levar sobre si os nossos pecados. É muito interessante como Deus, a história da salvação revela justamente como Deus procurou conciliar o seu amor com a sua justiça. Na pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Foi o meio que Deus encontrou para que a justiça fosse cumprida, para que o castigo fosse cumprido, para que a justiça fosse executada, para que a sentença fosse executada, e ao mesmo tempo Deus expressasse a sua misericórdia, expressasse a sua graça infinita, expressasse o seu amor, amor este que é a essência de tudo aquilo que Deus é. Por amor a mim e a você, Deus enviou Jesus ao mundo e lançou sobre ele todo o castigo que nós deveríamos receber. Quem faria isso com seu filho? Só Deus. Quem faria isso com seu filho por alguém que não merece? Nós, que éramos considerados inimigos de Deus, quem faria isso com seu próprio filho? A Bíblia diz que pode ser que por um amigo, por uma pessoa muito boa, alguém ouse morrer, mas não por mim, por você, que não temos mérito nenhum. Paulo, olhando para si, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Somos miseráveis, pecadores, limitados, mas Deus vem e manda o seu Filho para expressar o seu amor e nos resgatar, e nos dar salvação, vida eterna. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Que palavra preciosa de Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Essa foi a forma pela qual Deus conciliou o seu amor com a sua justiça na pessoa de Jesus, e por isso em Jesus nós somos justificados. Pela fé naquilo que Jesus fez por nós, nós somos justificados.
perante a justiça de Deus. Por isso que naquele dia em que Jesus foi crucificado, lá na cruz ele disse: está consumado. Está consumado. Está consumado significa a dívida foi paga. Som. A dívida foi paga, a conta está paga perante a justiça divina. Então, Senhor, Pai, tudo aquilo que tinha que ser feito, eu fiz. Então, voltando ao texto, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quando criou o homem na sua forma original, o ser humano estava dotado de todos esses atributos morais. Entretanto, o pecado entrou na raça humana, contaminou a raça humana e fez os seus estragos terríveis, que, se o Senhor permitir, daqui a 2 semanas nós vamos começar a estudar, quando chegarmos a Gênesis capítulo 3. Semana que vem, por ocasião, inclusive, coincidentemente, do Dia dos Namorados, vamos falar sobre o casamento, né? Mas na outra semana, dia 19, se Deus permitir, falaremos sobre Gênesis capítulo 3, sobre 3 palavrinhas que definem aquela narrativa: pecado, castigo e graça de Deus. Então, nós vamos ver que o pecado entra na raça humana através da desobediência a Deus, contamina todo o gênero humano, contamina toda a raça humana e desfigura o ser humano. Desfigura o ser humano. Um dos principais estragos que o pecado operou foi a deformação da imagem de Deus no ser humano. E aqui vemos, portanto, mais uma vez essa manifestação do amor de Deus para conosco, enviando Jesus para restaurar a imagem de Deus em nós. No momento em que nós cremos em Jesus, confiamos nele como nosso Salvador pessoal, Deus começa uma obra de restauração. Eu acho muito interessante a obra de restauração de patrimônio, do patrimônio histórico em qualquer lugar do mundo, né? E especialmente na Europa, a gente vê às vezes reportagens sobre catedrais que levam anos e anos e anos num trabalho de restauração de pinturas sacras, pinturas famosas que marcaram, portanto, a estrutura do templo. Deus está empenhado nessa obra de restauração da imagem dele na minha vida, na sua vida, desde o dia em que entregamos nossa vida a Ele, começamos a caminhar com Jesus, começamos a seguir os passos de Jesus. Deus está empenhado nesta obra de restaurar a sua imagem em nós. Nós precisamos ser a imagem de Deus no mundo. Ele certamente quer refletir por meio de nós a sua imagem, que nada mais é do que o seu caráter santo, justo e bom. Ele deseja refletir ao mundo o seu caráter através de nós. Deus, portanto, quer nos restaurar para que sejamos a sua imagem e semelhança. E desta forma, Ele está empenhado em fazer. Vivemos num mundo que anseia por Deus, que deseja ver Deus, que deseja conhecer a Deus de uma forma íntima e real. Entretanto, Deus hoje se revela por meio da sua palavra e por meio do seu povo, que encarna esta palavra, quando vive esta palavra e testemunha desta palavra. Durante o ministério de Jesus, Ele esteve com seus discípulos, Ele andou com eles, mostrou-lhes a glória do Pai. João capítulo 1, verso 14, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo andou neste mundo, pelas ruas da Palestina, mostrando a glória do Pai, e as pessoas conseguiam ver Deus nele. Hoje, as pessoas querem ver Jesus, entretanto, não tem mais a oportunidade de vê-lo de forma física, visível aos seus olhos. A única forma de ver Jesus hoje é na vida daqueles que estão sendo restaurados à imagem do seu Filho. Deus restaura a sua imagem em nós quando nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus, quando nos tornamos parecidos com Jesus. Você quer se tornar parecido com Cristo? Você quer se tornar parecido com Jesus? Só uma história interessante de uma mulher que foi a uma clínica a fim de perder peso, né? Um desafio imenso aí para muitos de nós. E o diretor da clínica a colocou diante de um espelho, e ali fez um esboço de uma figura, e lhe disse: essa é a aparência que eu quero que você tenha no final do programa de perda de peso. E seguiram-se dias de intensa dieta, exercício. A cada semana se postava diante do espelho, e desanimada porque o seu perfil ainda era incompatível com aquela imagem que ela fizera lá atrás. Mas ela persistiu firmemente, e certo dia ela tinha exatamente a aparência que ela tanto desejava, conforme o diretor daquela clínica havia desenhado, que seria a sua imagem no final de um tratamento. Se nos colocarmos próximos ao caráter perfeito de Jesus Cristo, nós certamente teremos Jesus como nosso alvo. O programa de tratamento no qual Deus nos insere a partir do dia da nossa conversão é para que nós tomemos a forma do seu Filho. Ele é o padrão de vida, Ele é o padrão de conduta, Ele é o padrão de relacionamento, Ele é o padrão para as nossas vidas. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 29. Vai nos dizer o seguinte, Romanos 8, verso 29, porquanto aos que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não vou entrar aqui na doutrina da predestinação, porque certamente seria uma outra oportunidade. Mas o fato é que Deus nos escolheu para sermos a imagem do seu Filho, para sermos parecidos com o seu Filho. E na medida em que nós nos empenhamos em nos tornar parecidos com Jesus, ter um caráter parecido com o de Jesus, Deus está restaurando em nós aquela imagem perdida lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou na raça humana. Deus nos escolheu para que fôssemos parecidos com o seu Filho, o nosso irmão mais velho. Normalmente, os irmãos têm traços físicos em comum, né? Minhas irmãs, elas têm uma certa aparência, são parecidas, melhor dizendo, umas com as outras. Às vezes, quando eu chego com uma delas, especialmente a Meire, logo depois de mim, muita gente diz: é muito parecida com o senhor. Então, Paulo está dizendo aqui que se nós deixarmos Deus nos tratar, nós seremos parecidos com Jesus quanto ao nosso caráter. Nós teremos os mesmos traços do caráter de Cristo. E é nesse sentido que precisamos ser parecidos com Ele. É muito triste ver o ser humano, que deveria ser a imagem de Deus para o mundo,
tentando muitas vezes se afastar do propósito de Deus e até mesmo fazendo imagens com as suas próprias mãos desse mesmo Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. A palavra imagem significa espelho, espelho que reflete a nossa realidade, reflete aquilo que nós somos diante de Deus e diante de todo o mundo. Portanto, Deus deseja fazer esta obra nas nossas vidas. Deus deseja que nós nos tornemos novamente a imagem do seu Filho para o mundo. Isso Ele conseguirá se nós permitirmos que Ele trabalhe em nós. Se nós não viermos a embargar a obra das suas mãos em nós. Ele tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas e nós precisamos deixar que Ele faça. E se assim fizermos, se assim permitirmos, nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Jesus, o seu Filho. Ele deseja fazer essa obra na medida em que nós vivemos segundo o seu propósito, vivemos segundo o seu querer. Deus quer que nós sejamos a imagem do seu Filho para o mundo. Será que as pessoas que se relacionam conosco estão conseguindo ver Jesus em nós? Estão conseguindo ver Jesus nos nossos traços de caráter, nas nossas ações e principalmente nas nossas reações, na maneira como reagimos, especialmente às pressões da vida? Rick Warren, creio que não foi naquele livro Uma Vida com Propósito, ele disse que se nós pegarmos assim aqueles saquinhos de chá e colocarmos diante de nós com vários sabores, eles são todos muito parecidos. Muito parecidos. Mas se nós pegarmos aquele saquinho e lançarmos na água quente, nós saberemos o sabor do chá. Se é de camomila, se é de capim-cidreira, se é de morango, uma delícia chá de morango, né? Frutas vermelhas. A água quente revela o sabor do chá. A água quente das provações da vida revelam o nosso sabor, revelam o nosso caráter. Se ele está mais parecido com Jesus ou não. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado destruiu, deformou o ser humano. Mas Jesus veio para nos restaurar. E na medida em que nós cremos em Jesus, confiamos no Senhor, Ele trabalha em nós para nos tornar novamente a semelhança, a imagem e semelhança dEle, na medida em que nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus, o seu Filho. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para falarmos com o Senhor nosso Deus. As pessoas que convivem com você dentro da sua casa têm conseguido ver Jesus nas suas palavras, naquilo que sai da sua boca, têm conseguido ver Jesus no seu jeito de ser, de tratar os outros, têm conseguido ver Jesus nos seus relacionamentos. Quero encorajar você a dizer do fundo da sua alma: Jesus, avança. Avança na tua obra, na minha vida.
Eu quero revelar ao mundo os traços do teu caráter, do caráter de Jesus, porque eu quero me tornar cada vez mais parecido com Ele, imagem e semelhança dEle para este mundo. Quero ser um espelho teu para este mundo. Quero revelar o teu amor, quero revelar a tua compaixão, quero revelar a tua graça. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por este momento tão precioso, tão sublime. Muito obrigado. Queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, avança nesta obra. Que, ó Deus, pela tua graça, ela não seja embargada em momento algum. Mas que assim, Senhor, tu venhas avançar na tua obra de restauração da imagem de teu Filho em nós. Nós nos sujeitamos à tua obra, Senhor. Nós nos sujeitamos àquilo que tu queres fazer em nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.